Marcelo Favalli, eu gostaria que você nos atualizasse e situasse todo mundo que está aqui sobre as últimas informações em relação a vítimas, a pessoas feridas e ainda estimativas e também as tensões que vêm permeado esse conflito nesta segunda-feira. Muito bem-vindo. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todo mundo que nos acompanha, boa noite cheio de consternação, até porque eu sigo trazendo números. As cifras mais conservadoras, e muito provavelmente elas serão ampliadas nas próximas horas e nos próximos dias, infelizmente, dão conta de 1.500 mortos, 3.700 feridos, de novo, uma estimativa mais conservadora. Ainda a contraofensiva de Israel não tem data para acabar, pode acontecer novos ataques, ou podem acontecer novos ataques por parte do próprio Hamas. Tivemos nessa segunda-feira outros elementos, outros grupos terroristas que são braços armados de organizações políticas, também xiitas, sunitas, no redor, ao entorno de Israel. Mas eu queria, talvez, tocar no que seja a ferida mais aberta desse momento, reféns. Não há um número exato de reféns, mas a gente fala na casa da centena. Existe um outro elemento que aí saímos do micro e vamos para o macro, que são reféns de dupla nacionalidade. Isso aumenta muito uma suposta barganha do Hamas e envolve outros componentes. A gente ao longo do programa vai falar aí de eventuais apoios de Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, que já anunciaram aliança a Israel. E agora, num último momento, a informação sólida que a Arábia Saudita está em conversação com o Hamas. A gente tem atores locais, atores externos. Eu queria começar justamente com essa questão dos reféns. Frederico, quando a gente fala em reféns, de que forma que isso pode levar a uma escalada da tensão e principalmente a modificações nas formas como as autoridades vão lidar com o contra-ataque? Porque a gente está falando, por exemplo, do Hamas afirmando que caso os ataques a Gaza continuem, a cada ataque é um refém que seria eliminado. E isso, como que cai para as autoridades e como pode, inclusive, levar a um aumento desse conflito? Bem-vindo. Boa noite, obrigado. O grande diferencial, além dos reféns, são as imagens. As imagens serão a grande diferença deste conflito. Porque você tem as imagens dos reféns, então, nos conflitos anteriores, se a gente volta um pouquinho dos conflitos na região, as imagens não eram tão exteriorizadas, gritantes. E o refém, ele traz aquele suplício, aquele desespero, justamente da vulnerabilidade, daquela situação de vitimização. Agrava e agrava muito, né? Além dos 2.500 foguetes lançados, mas a figura do refém, ela é um diferencial muito ruim no conflito. Ô Favalli, quando a gente fala de mortes, são quantos em números atualizados agora? Só para a gente reforçar. Numa somatória, 1.500 mortos, na casa aí de 800 para o lado israelense e algo em pouco mais de 700 do lado palestino. Esses são dados oficiais, são dados que eu colhi aqui com o governo de Israel de um lado, e como não tem uma autoridade palestina unificada para lidar com todos os árabes da região, quem está fornecendo o número de vítimas pelo lado palestino é uma espécie de um Ministério da Saúde, ou uma autoridade de saúde do lado palestino. E, por exemplo, a gente fala em números, né? E a parte da imprensa em Israel já fala em 900 mortos. Então, como o próprio Favalli disse, é muito difícil a gente falar em números. Agora, professor, de que forma que o senhor enxerga que essas mortes, elas vão fazer com que as autoridades, de alguma forma, tomem medidas a partir da elevação desses números? Porque agora à tarde, por exemplo, a gente ouviu a possibilidade, e isso foi dito por um oficial do grupo Hamas para jornalistas que estavam fazendo a cobertura ali, de que eles estariam abertos ao diálogo. Mas vários analistas com quem eu conversei nesta segunda-feira acreditam numa possibilidade mínima de se chegar a um diálogo, principalmente nesse momento. Sim, bem, boa noite a todos. A situação é muito preocupante. Não dá para se acreditar em diálogo com o tipo de condução que o Hamas dá desde que assumiu o poder desde 2007. Nunca houve diálogo. Ou seja, uma palavra que nem dá para remeter a esse grupo. Não, é impossível. E a grande questão foi o que o Favalli apontou, que o professor Frederico comentou com tanta propriedade, a questão dos reféns.
esse é um elemento novo. Houve um ataque muito covarde, as imagens são impressionantes, são impactantes, as imagens fazem muita diferença. São imagens de crianças em gaiola, imagens de senhoras violentadas. Então não se está falando aí exatamente de guerra ou de questão dominial, questão territorial. Se está falando de crime contra a humanidade, de atrocidades. E o fato deles terem os reféns, vocês devem se recordar, em 2011, Israel, para liberar um único terrorista, um único militar, um soldado israelense preso por 5 anos, deu em troca 1.000 terroristas. Então, é uma situação que é muito delicada e que é difícil prever como que as autoridades vão conseguir reagir, precisa muita estratégia. Acácio, como é que você enxerga a forma como as autoridades têm reagido até agora? Boa noite, Evandro. Boa noite aos que nos acompanham. Eu acho que é natural a atuação das autoridades israelenses. Eles foram atacados, covardemente atacados, e é quase que instintivo nesse momento que eles ataquem, que eles contra-ataquem, que eles atuem nessa contraofensiva, primeiro para estabilizar a situação do Hamas, de forma a não receber novos ataques. A partir daí, a partir do momento que a inteligência israelense entender que não há mais a possibilidade de ataques efetivos por parte do Hamas, aí eu acho que outros caminhos serão pensados. Não necessariamente seguidos, mas a partir disso e só a partir disso serão pensados novos caminhos.